Vai procurando nome. Ficou legal, velho. Eu olhei lá em casa. Depois eu vou subir uma pra você. Olha que chique, pela pela. Tem uns top, só que é mais caro, né? Eu vou chegar nesse. Vai lá. PH seus abre. Depois da manhã, fecha o dia do quero inteiro, terça-feira. Então, em resumo. Então, tudo bem. O Ageu vai fazer de E o Logan vai fazer de química. E o Igor vai fazer de matemática. Peraí, fala de novo. Os dois? Vou subir tudo isso aí. Nada pra fechar? Mas ela já sabe, ela me falou, mas. Já, Do quê? eu sei que você está comentando, né? Já me contou antes de eu chegar para dar aula, ela já me contou essa história. Do PH aí. O PH 7, todo mundo. Vou jogar lá no YouTube, lá tá lá. Seus netos mostrando. Isso é meu. Morreu já, Tadinho. Olha eu lá falando no fundo, PH. Então, voltando aí rapidinho. Eu tô comentando isso porque, igual eu comentei com vocês, eu não sei a estratégia de fazer, mas eu vou pegar com uma média, viu? Beleza. Continuando aí, de novo. Pronto aí. O que a gente viu antes foi o seguinte, que agora nas reações inorgânicas que a gente tem, que é aquele tipo de reação ali, são reações que geram ligação iônica ou ligação covalente. A gente pode deparar algumas ligações metálicas também. Nossa obra de arte. O que acontece? Ficou bonitinho. Alguns elementos vai doar elétrons e alguns vai receber. Esse doar elétrons e receber elétrons, a gente chama isso de número de oxidação. O que é o número de oxidação? Dependendo do elemento, ele vai estar doando um elétron 2, ou vai estar recebendo 1, 2 ou 3, tanto faz. No livro de vocês, página 293, eu acho, não lembro mais. Tá aí, no início, na tabelinha, já tem algumas configurações de algum elemento, de vários, os que aparecem mais, os elementos, e os números de oxidação de cada um. Aí tem algumas exceções, quando o elemento está à direita, exceção igual eu falei do oxigênio, quando ele é peróxido, o oxigênio é -1, quando ele não é ali, ele é 2 menos 2, quer dizer. Aí são detalhes que vai fazer diferença em resolução de exercício, principalmente pH. Continuando. Aí o que a gente falou no início que eu comentei com vocês, são algumas regras básicas. Quando você tem elemento simples, o NOx dele é 0. Quando você tem um íon, que é um cátion ou um ânion, o que acontece? O NOx dele é a carga que ele tem, do ânion. Se ele é um ânion lá, 2 menos. O NOx dele é quanto? 2 menos. Se ele é um cátion, 3 mais. Qual que é o NOx dele? 3 mais. E assim por diante. Aí, seguindo os detalhes, agora a gente vai entrar numa outra parte que é a variação do NOx quando tem reação inorgânica. Esse aqui é um detalhe importante. É um pouquinho chato de analisar. Vamos praticar, não vai ficar bom. Eu tenho oxidação, que eu acredito que eu já fiz a pergunta aqui, já me respondeu que viu isso no passado. Sobre oxidação e redução. Acredito que não é algo novo para vocês. Muito da oxidação tem a ver com o tempo, né? Quanto tempo você passa. Tipo Isso. o cobre, por exemplo. Igual a exemplo, uma oxidação bem rápida. Faca de ferro, talvez você tenha na sua casa, nem ferro já fácil. Só de você lavar ela lá e pôr para secar, se você deixar uma gotinha de água em cima, de uma forma que ela demora a evaporar, né? Ou vaporizar também, dependendo do que ela está para secar, você vê que já formou uma ferrugemzinha. Então é bom, por isso que você coloca no escorredor de uma forma que não acumule muita água. O bombril mesmo que você usa para lavar vasilha, se você molhar um pouquinho, ou dependendo do tempo, se tiver úmido demais, um prazo curto, eu não sei te dizer o tempo, mas vamos chutar umas 4 horas, já começa a ferrujar. A palavra certa é oxidar. Porque com o contato com o ar, a gente tem, no ar que a gente respira, tem vapor de água. Isso faz trocar elétrons. Então ele faz retirar elétrons do seu material do estado metálico, que é o bombril ou o ferro, e seria outros materiais por aí.
Beleza? Então é o seguinte, quando a gente fala variação do NOx numa reação química, a gente tem alguns termos para analisar, que é oxidação, quando o elemento perde elétrons, então a gente fala que o NOx dele aumentou. Aqui, ó. Você vai ter um elemento lá que pode estar assim, ó. Mais um. Aí do outro lado, quando ele estava reagente, ele era mais um. Na hora que ele foi para o produto, ele ficou mais 3. Então o que aconteceu? Ele perdeu mais elétrons, então o seu NOx aumentou, o seu número de NOx. Professor, eu sempre fiquei um pouco confuso sobre o número de NOx aumentar e diminuir relacionado a alguns nomes. Tipo esse aqui, ó. Redução. Se liga. Oxidação, perde elétron, aumenta o NOx. Vai de mais 1 para mais 2 ou mais 3. Aumentou o NOx. O valor está aumentando, positivo. O elemento oxidado, cujo NOx aumentou. Então, quando perguntar qual é o elemento oxidado, foi aquele que teve oxidação. A gente vai analisar isso ali. Agora, a redução é engraçado, porque desde quando eu fiz ensino médio, fiz graduação, é um nome que fica meio confuso, porque redução é o ganho de elétron. Se algo está reduzindo, nunca ganhando. A ideia de redução é ganhar elétron e diminuir o NOx. Aí você pode partir daquela ideia, quando a gente tem 0, para baixo é menos 1, menos 2, para cima é mais 1, mais 2. Então a redução vem do nome de ganhar elétrons. Então se ele está ganhando elétrons, em termos da escala ele está diminuindo, que é menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Então a gente fala que o NOx dele diminuiu. Você pode ter isso. Você tem um elemento no reagente que ele era menos 1, que é o que acontece ali com o oxigênio. E aí quando ele vira um produto, ele vai para menos 2. Ele, o que ele fez? Ele reduziu, ele teve uma redução. O oxigênio ele acontece isso, é um elemento reduzido. Ele vai de menos 1, ganha mais um elétron e vai para menos 2. Se ele era um ânion, né? Ele vai ganhar mais um elétron, vai ficar um ânion, que era menos 1, ele vai para menos 2. Então a tendência da escala, ele fez diminuir, né? Distanciar mais do zero, vamos falar assim, mais do neutro, né? Que seria o zero está estável. Então a gente tem oxidação e redução. Oxidação é perda de elétrons, aumenta o NOx, redução é ganho de elétrons, diminuição do NOx. Aí a gente tem elemento oxidado, que é o que vai sofrer oxidação, e elemento reduzido é o que vai sofrer a redução. Agora, algo que fica um pouquinho chato, mas já aproveitei isso com vocês, eu achei bacana do livro de vocês, porque, não sei, eu achei simples, não tem muita maracutaia, tá ali, é isso aí, ó. Tem muito sofrimento, um resumo mais direto. Ele trabalha o seguinte, você pode ver em algumas literaturas, outros vídeos também por aí no YouTube. Eu já estudei sobre isso, achei um pouco confuso de entender. Você tem assim, o agente oxidante. Você logo associa quem está oxidando, mas não é. O que é um agente oxidante? É uma substância presente no reagente, que é esse lado de cá, né, o lado esquerdo da reação, onde eu tenho um elemento que reduz. Então, quando eu falar com um agente oxidante, é um elemento, uma substância, né, um elemento, uma molécula que está ali no reagente, onde lá dentro dessa molécula, eu tenho um elemento que sofreu redução. Ele reduz. Redução é o quê? Ele ganhou elétrons. Então, aquela molécula eu falo que é um agente oxidante. É como se fosse o inverso quando eu falar agente oxidante ou agente redutor. O agente redutor, mesmo conceito. É uma substância, por exemplo, do lado de cá, né, lado esquerdo, no reagente, onde contém um elemento que foi oxidado, que oxida. Pergunta? Não? Se liga. Você tem ali uma reação inorgânica. Está dando um reflexinho ali. Aí você tem o seguinte. Qual é a reserva? Então vamos lá. Se liga nisso aqui. Lembrando que módulo 7, que pode ser o módulo 8, eu vou aplicar um teste. Se eu fechar uns 2 módulos, 3, testezinho sabe igual a gente fez. Se tem um detalhezinho, com certeza eu vou cobrar.
chatinho. Você tem toda a parte dos reagentes, bonitinho, reage, gera um produto. Está balanceado, já está pronto. A ideia aqui é analisar o NOx, número de oxidação. Quem ganhou elétrons, quem perdeu nesse momento. Aqui já tem bonitinho. Aqui fala para mim assim, ó. O NOx do SN aqui passa de mais 2 para mais 4 quando ele vira SN-CL4. Então, nos reagentes, ele era mais 2, o SN. Quando ele vem para os produtos, ele aumenta para mais 4. Então, ele aumentou o seu NOx. Aí a pergunta básica, ele oxidou ou reduziu? Ele oxidou ou reduziu? Ele oxidou ou reduziu? De mais 2 para mais 4, ele ganhou ou perdeu o elétron? Mais 2 para mais 4, ele perdeu o elétron. Quando você perde a oxidação. Professor, como que eu sei que é mais 2? Nessa condição, está na sua tabela, e a maioria das vezes você vê o cloro seguido à direita, o NOx do cloro é menos 1. A molécula está apresentando algum íon? Então ela tem que dar 0. Então eu tenho quantas moléculas de cloro? Quantas moléculas de cloro tem? 2. Então é menos 1 vezes 2. Isso dá menos 2, correto? Para dar 0, o NOx de SN tem que ser quanto? Mais 2. Porque mais 2 menos 2 dá 0. Quando ele vem para o produto, eu tenho SN de CL4. Qual que é o NOx do Cl mesmo do cloro? Menos 1. Lá, acabou de fazer. Só que eu tenho quantas moléculas do cloro agora? Então é vezes 4. Então isso aqui vai dar menos 4. Para eu cancelar menos 4, eu preciso que o SN seja quanto? Positivo. O professor tem que apresentar o mais 4? É importante. Você vai habituando, está aprendendo. E a maioria dos exercícios vai trazer assim também. Essa simbologia. Então, por isso que ele aumentou o seu NOx, por isso que ele oxidou. Porque, conforme teve a reação química, aumentou o número de cloro ligado a ele. Então, ele teve que fazer essa troca aí. Aí, ele traz para mim também o NOx do oxigênio, passou de menos 1, quando era peróxido, que eu já citei para vocês, H2O2 peróxido. Esse é o risco. Desculpa. Continuando. Toda vez que você vê H2O2, o nosso oxigênio é menos 1. Tá, já está descrito no seu livro. Se você esquecer isso aqui, que é. Quando ele era um peróxido, eu tenho quantas moléculas de oxigênio? Quantas? 2, isso aí. Então é vezes 2. Isso aqui dá menos 2. Para o oxigênio, o hidrogênio, desculpa, cancelar, eu preciso ser quanto? Na verdade tem que ser mais 1, né? Porque mais 1 vezes 2 dá mais 2. 100 CO2 é menos 1. Quando é peróxido. Peróxido é essa molécula, O2, H2O2. Só esse que é peróxido? Peróxido é uma molécula, né? A gente tem O2, H2O2. Quando não é peróxido, essa molécula, aí ela sempre vai ser menos 2. Igual aqui, ó. A água aqui não é peróxido mais. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Quantos hidrogênio tem? A boa ideia. É 4. Aí a gente está olhando sem o coeficiente secométrico aqui. Tudo bem? Só ela isolada aqui, ó. A molécula, se ela não tem nenhum íon para aparecer, ela tem que ser 0. Então aqui tem que ser, cada hidrogênio desse tem que ser um positivo. Vezes 2, vai dar mais 2. Então isso aqui vai cancelar, vai dar 0 no final. Que foi as regras básicas que eu falei para vocês. Substância composta, quando ela não tem carga, é 0. Aqui, ó, não tem carga, não tem carga, não tem carga, não tem carga, não tem carga. Quando você vai descobrir o NOx de cada uma, você tem que pegar um NOx que você já conhece e tentar descobrir o outro, para dar 0 no final. Agora, se for uma substância composta que tem um íon, aí você tem que considerar e tem que favorecer aquele íon, se é positivo ou negativo. Diversas vezes esses do tipo. Então, continuando aqui, eu tenho, que ele já me descreveu para mim,
que o NOx aumentou aqui, do SN, e do oxigênio diminuiu o NOx. Foi de -1 para -2. Então ele sofreu redução. Aí as plantas básicas que a gente tem, qual que é o elemento oxidado? SN. Oxidado vem de oxidação, perder elétrons. E qual que é o elemento reduzido? É o oxigênio. O que é reduzir? Ganhar elétrons. Redução vem de ganhar elétrons. Outro dado importante é quem é o agente oxidante. Agente oxidante é a substância no reagente que tem um elemento que sofre redução. Quem sofreu a redução? Desculpa. Foi o H2O2. Por que ela sofreu redução, professor? Por que ela é agente oxidante aqui? Porque ele era -1 oxigênio. Na hora que ele virou O2, ele foi para 2 menos. -2. Então, o agente oxidante é a substância no. O agente oxidante é a substância no reagente, que é a agente do lado esquerdo, que tem um elemento, né? Que tem um elemento que sofre redução. Quem sofreu redução foi o oxigênio. Não está escrito, elemento. Aí você vai no oposto aí. Agente reduzido. Agente reduzido é substância que está no reagente que tem um elemento que sofreu oxidação. Foi assim. Então tem que olhar isso. São dados. É um pouquinho carregado, detalhoso. Vou fazer com calma, a gente vai fazer exercício do livro. Todo mundo já pegou o livro, né? Eu acho que o horário não dá, mas eu vou marcar os exercícios do livro agora. Então não tem aula aqui, viu? Do horário. Ele quer ouvir a abração.